Bom dia a todos. Eu sou Jean-Claude Razel. Eu sou muito francês, eu sou muito brasileiro ao mesmo tempo. Eu já morei 15 anos no Brasil e nos últimos 5 eu estive metade do tempo na França e no Brasil. Eu montei uma empresa chamada La Expedições, que é especializada em atividade ao ar livre e que trabalha com turismo, pessoas que vêm fazer atividade final de semana ou férias. Eu trabalho com escolas que vêm fazer estudo do meio e com empresas que vêm para fazer treinamento vivencial. Hoje eu vou fazer uma apresentação para esse congresso Gear Tips, que eu acredito uma abordagem um pouco nova do tema da aventura, e eu espero que a gente passe um bom momento junto e quero agradecer toda a equipe desse congresso que se dedicou para organizar e agradecer pela oportunidade. Então, eu acho que é necessário hoje trazer um novo olhar sobre o mundo da aventura, principalmente a maneira de se comportar. E então o tema dessa apresentação é uma nova postura em relação à natureza, uma nova maneira de encarar a natureza. Eu eu acredito que nos últimos desde muito tempo nosso mito foi criado em cima de uma dominação do homem em cima da natureza, que sobreviver na natureza significava lutar para sua sobrevivência e, e matar os outros seres vivos, sejam árvores, animais, insectos, plantas, enfim, uma verdadeira dominação do ser humano em cima da natureza, que trouxe o que a gente chama hoje, os especialistas chamam de antropoceno, que é então a dominação do homem na natureza. Eu acho que chegamos no momento onde isso pode mudar, e por isso que vou trazer uns conceitos um pouco inovadores, que talvez alguns já conhecem, mas que merecem ser detalhados, porque eles são novos, que eu vou chamar de colapsologia, que eu vou chamar de serendipidade, e o que eu vou chamar também aí uma coisa mais familiar, que é de sustentabilidade. Então, para começar, eu estava a fim de apresentar para você uma nova maneira de enxergar a natureza, então, sugestão de uma nova postura, e vou começar com uma sugestão de leitura. Esse livro, na verdade, é uma saga, são uma sequência de 6 livros, escrito para uma americana que chama Jean Auel. Ela parece meu xará, Jean, mas Jean, é americana e é mulher, é uma senhora, que escreveu esse livro que chama Os Filhos da Terra. Nesse livro tem uma heroína que chama Ayla, que é uma heroína de ficção absolutamente fascinante. E essa menina, no começo do primeiro livro, ela sai da caverna onde ela mora com a família, e é porque essa história acontece 75 mil anos atrás. E ela, então, ela sai da caverna de manhã e tem um terremoto e a caverna desmorona, e então ela fica sozinha no mundo com 5 anos de idade, sem a família, sem ninguém. Ela vira totalmente só nesse mundo. Ela, por um milagre, ela é recuperada por uma tribo de outro tipo de seres humanos, que são neandertais. Ela é mais avançada, que essas duas espécies conviviam numa época. E ela, então, é adotada pela essa família, e esse é o tema do primeiro livro. E no final eles não conseguem entender ela, porque ela é muito diferente, ela é de outra raça, né? Realmente de outro tipo de ser. É humano, mas é diferente. Então, no final, ela sai dessa tribo. E o livro 2, que eu estou recomendando aqui para quem quiser ler só um, mas tem vários para ler, chama O Vale dos Cavalos, é a história dessa Ayla, que é uma jovem adolescente, que vive sozinha nessa época, e ela sobrevive, ela se vira,
E é uma saga, um afresco incrível do mundo como era nessa época. É por isso que estou falando, porque nessa época o que marca ler esse livro é muito pouco a gente e muitos animais. E uns bichos ferozes, né? Ela vive cercado de leão, tigre, mamute, esse tipo de urso, lobos, hienas, etc. Então é uma outra visão porque tá cheio de animais nessa época da vida. E isso é uma coisa que acabou. Hoje o mundo está com muita gente em todo lado e muito pouca natureza, porque num processo de dezenas de milhares de anos, o homem, esperto, organizado, inteligente, com capacidade de se juntar em torno de um objetivo, conseguiu, então, dominar, literalmente dominar, alguns falaram exterminar tudo que não é humano. E aí estou aproveitando para falar das duas leis da selva, que um pouco como se organizou nosso mundo. São duas. A lei do mais forte e a lei da solidariedade ou da entreajuda. É muito interessante falar dessas duas leis da sobrevivência, a lei da selva, porque explica um pouco como chegamos ao ponto que a gente está. Então, existe a primeira lei da selva, que é a lei do mais forte. E essa a gente conhece muito bem. Essa foi muito contada para nós. Se você é forte, você vai sobreviver. Se você é fraco, você vai morrer. E é incontestável, né? Tipo, se você pega no mundo animal, que a gente tem como analisar de uma maneira um pouco mais fria, é, claro que o leão vai correr atrás e pegar e comer a gazela. E o contrário não vai acontecer. Nunca se viu uma gazela correr atrás de um leão e matá-lo e comer. Isso não existe. Então, essa lei do mais forte, ela existe. Mas ela faz parte de uma organização da vida onde o leão vai comer a gazela quando estiver com fome. E uma vez que matou uma gazela e comeu, ele não está interessado em matar mais gazelas. E tem umas imagens incríveis quando você vê, às vezes, esses parques, essas reservas naturais da África. Você vê um leão e com uma gazela do lado. E você fala, não, mas essa gazela não está com medo? Do lado, falando uns 10, 20, 30 metros perto. É porque a gazela sabe que o leão acabou de correr, pegar uma, matar. Então, se ele comeu, ele está tranquilo por um tempo. Eu não sei quantas gazelas o leão come, mas tem alguns dias, talvez 2, 3 dias, até voltar a fome e querer comer outra. Então, ele vai comer só o que ele precisa e, enfim, só o que ele vai precisar realmente comer. Então, isso é interessante porque não existe um sentimento de exterminação entre as espécies. Existe a lei do mais forte, mas não existe exterminação. Então, isso é a lei do mais forte. E nessa lei, é incontestável que o homem ganhou. O homem conseguiu matar todos os seres vivos na Terra. Não existe um mamute, uma baleia gigante, um polvo, sei lá que mosca, o homem não conseguiu exterminar e matar. Uma árvore gigante, o homem conseguiu dar conta de tudo isso. Então, ele é o mais forte de toda a cadeia, isso é incontestável. A segunda lei é a lei da solidariedade. E isso é muito interessante, porque a gente está analisando que dentro de uma espécie existe a solidariedade. Não existe a lei do mais forte dentro de uma espécie. Existe algum momento, sim, eu posso ser um pouco mais preciso. É verdade que tipo 2 machos vão lutar para a fêmea. Isso aí eles vão lutar. Não se exterminar, mas mostrar quem é o mais forte. O mais fraco sai e o mais forte domina. Ele é o chefão. Então, isso existe. Mas o que existe muito mais dentro de uma espécie é a solidariedade. Vai ter alguns exemplos que talvez não sejam tão assim, mas na grande maioria, dentro de uma mesma espécie,
os indivíduos se ajudam. A lei da solidariedade. Abelhas, formigas são excelentes exemplos de espécies que conseguiram sobreviver à base de solidariedade. Aí a gente está vendo que o homem é o único bicho que, primeiro, gosta de ser o mais forte e de participar a um tipo de exterminação. Ele vai matar muito mais do que ele precisa para mostrar sua força, o poder, e talvez por prazer, às vezes. E outra, o homem é uma espécie que é capaz de se matar entre si. Ou seja, a solidariedade ela existe, claro que existem muitas manifestações de solidariedade humana, mas existem também muitas manifestações de outro tipo de postura que a gente pode chamar de genocídio. Né? Então, não existe genocídio entre as gazelas, não existe genocídio entre os champignons, não existe genocídio entre os golfinhos, mas existe sim entre homens. Então, isso chama um pouco de atenção sobre o tipo de bicho que somos. Então, voltando, desculpa aí, mas existe aqui mais uma atitude. Então, frente a essa realidade que eu descrevi agora, a gente pode propor uma nova postura na natureza. E que eu chamo de esperto, de ser humilde e de ser contemplativo. Me deixa explicar um pouco mais. Esperto, porque a natureza, a selva, a floresta, o deserto, a montanha, o mar, são ambientes onde precisa ter a inteligência do meio para sobreviver. Então, essa esperteza que é necessária na natureza, ela é muito rica, né? Sabe essa noção do que na natureza os animais nunca comem demais. Eles nunca comem demais porque se você come demais, você é pesado, e se você é pesado, você corre menos rápido, seus reflexos são mais fracos, então você é uma presa mais fácil. Então é a mesma coisa. O homem tem que ser esperto na natureza. Estar na natureza significa ser muito atento, muito esperto. Não é uma nova postura, em vez de passear simplesmente por passear por prazer. Ou pior, correndo, que nem um condenado, olho só no seu smartphone, na sua bússola, no seu altímetro. Não, você ter uma atitude mais de esperteza e de entender o meio onde você está inserido e de conseguir captar, que demanda bastante prática, mas o que chamou de inteligência do meio. É chamar o itinerário na montanha, é de saber fazer leitura de rio quando você faz uma atividade de águas brancas, de saber escolher o caminho quando você está em caminhada, de saber reconhecer os locais aonde provavelmente você vai achar um bom lugar para parar, para fazer um piquenique. Enfim, toda essa capacidade de entender o meio, de ser esperto na natureza, me parece uma postura extremamente positiva. E eu não vejo isso sempre acontecer, eu acho que é uma boa tentativa, pelo menos. A segunda postura valiosa, na minha opinião, é a de ser humilde. A humildade é uma nova postura, não é mais de conquistador, não é mais de saber tudo, não é mais de cortar tudo, de pegar tudo, de matar tudo. Não, é a nova postura necessária hoje é uma atitude de humildade frente à natureza. E a terceira é uma alegria de ver essa absoluta maravilha que é a vida na Terra e de ter um sentimento de gratidão e de ser contemplativo, de desacelerar, de observar e de se impregnar dessa sabedoria. Eu acho que o tempo da corrida, dos recordes, das velocidades, é um tempo que está passando e que nossos tempos exigem uma nova postura frente à natureza. Então, baseada em esperteza, em humildade e em alegria na contemplação da natureza e do seu espetáculo. Tem um novo tema que eu queria compartilhar com você, que é um pouco ligado a essa nova postura, que chamo de colapsologia. Não sei se vocês estão familiarizados com esse tema, mas a colapsologia é uma ciência nova
que estuda o fim previsto da civilização termoindustrial. A manifestação mais conhecida hoje desse tema é o clima, né? É toda a discussão sobre o Acordo de Paris, sobre a temperatura, que não pode passar de 2 graus, senão vai ter umas mudanças muito drásticas nos equilíbrios fundamentais da Terra. Então, tem toda uma nova ciência que estuda um pouco todos esses temas. Infelizmente, eu acho que o tema do clima está sendo muito mal trazido, porque quando se fala para a maioria das pessoas na Terra que tem o risco de aumentar 2 graus a temperatura, todo mundo acha isso bom. Se você falar com pessoas da Europa do Norte, da América do Norte, pessoa da Rússia, ou pessoa mais da Patagônia, essas pessoas, se você falar que vai aumentar 2 graus, eles vão achar bom, porque a maioria do tempo está muito frio. Se você falar que no Brasil vai aumentar 2 graus, fala, bom, já está com 30 graus, vai para 32, então não muda muita coisa. O problema é que as pessoas estão confundindo clima e meteorologia. Quando a gente fala de clima, de aumento de 2 graus, a gente está falando de uma noção geral dos grandes equilíbrios do clima. A gente não está falando do tempo que vai fazer amanhã. Então, na verdade, 2 graus de aumento ao nível mundial é uma mudança tão importante nos grandes equilíbrios que vai trazer aí desequilíbrio de meteorologia de amplitude sem precedentes. Então, temperaturas muito altas. Eu vivenciei uns 46 graus no sul da França, em fim de junho, e uma sensação absolutamente horrível de um frio seco, como o Brasil não tem muito frio seco, o frio mais úmido, né? O calor é mais úmido também. Então, era um calor incrivelmente seco, muito duro de viver. A gente está vendo frios muito mais fortes também. Lá no Canadá, na fronteira dos Estados Unidos, teve uns menos 35, menos 40 nesse inverno. São temperaturas extremas. Está falando de vento ou de qualquer tipo de tempestade, tifão, essas coisas. Está falando de desmoronamento, de chuvas incríveis, depois de seca incrível, chuvas incríveis. Enfim, é isso que está marcante. E é uma coisa importante saber, já chegamos aos 2 graus. Porque a emissão de carbono que foi feita nesses últimos anos, o carbono que é uma molécula extremamente estável e que ela não sai sem muita tensão, muito efeito nela, mecânicos de temperatura ou de pressão, uma molécula muito estável, ela fica. Então, a sua capacidade de se diluir demora muito. Então, a gente está botando muito carbono na atmosfera, que faz que tenha um efeito estufa e faz que 2 graus é garantido. A gente precisa fazer já esforços muito grandes para se limitar a isso. Mas como isso não está sendo feito, a tendência realmente é evoluir de uma direção um pouco preocupante. É por isso que tem pessoas que já têm a convicção do que nossa civilização termoindustrial não vai conseguir dar conta e então desenvolver, não estão mais no diagnóstico, estão nas soluções, falam a colapsologia, o que a gente vai fazer quando isso vai terminar. Tem pessoas que falam que vai acontecer em 2100, e aí aos poucos a gente começou. No começo, todos esses temas eram para gerações futuras, né? Vocês lembram? Quando a gente estava falando de ecologia, o grande tema era de falar de gerações futuras. De repente, de gerações futuras, que é seu bisneto, então, na verdade, ninguém está preocupado, a gente começou a falar em 2100. Bom, 2100, estamos em 2020, tá bom, 80 anos, bom, daqui a 80 anos. Meus filhos, meus netos, um pouco mais preocupante, mas... Agora a conversa é em 2050. Agora, 2050, daqui a 30 anos, eu tenho 54, daqui a 30 anos eu tenho 84 vou estar vivo, vou estar lúcido, vou observar, eu vou viver isso, 2050. E 2050, estamos falando de uma coisa já difícil de viver. E desculpa aí, mas então estou falando de 2050. A pessoa da colapsologia falou que o colapso já começou e que nessa década de 2020 a 2030 a gente vai ver mudanças muito grandes.
Ou seja, 2020 já chegou, estamos em 2020 quase, daqui a algumas semanas. Ou seja, tem uma leitura disso que fala que, sim, estamos já nessa época da colapsologia. Então, é interessante analisar isso, porque isso muda drasticamente, eu acredito, nossa relação com a natureza. Se a gente vai vivenciar uma mudança total da nossa civilização e com um impacto grande sobre a natureza, então a gente vai vivenciar isso. Isso muda um pouco a nossa abordagem de como conviver com a natureza. Tem uma explicação que me parece bastante convincente sobre a evolução da Terra, é que ele chama das curvas exponenciais. Uma curva exponencial, sabe, é uma curva que começa parada, assim, ela é muito linear, e de repente ela pega um acelerador e ela começa a andar aí o céu limite, ela evolui de uma maneira muito rápida. Aí, se você começar a analisar muitas curvas mundiais, você se dá conta que são muitas curvas exponenciais. A curva, talvez que ilustra melhor isso, é a curva demográfica. Aí você pega desde toda a linha do tempo, desde o fim do mundo, desde a época da Ayla, na caverna, e você vê que a população normal ficou assim estável, crescendo muito devagar. Foi somente em 1800 que chegamos em 1 bilhão de habitantes da Terra. Em 1800 chegamos a 1 milhão de habitantes da Terra. Aí, a partir desse momento, você vê que a curva demográfica ela começou a crescer assim de uma maneira exponencial, ao ponto que para passar de 7 a 8 bilhões, o tempo necessário é de 15 anos. Vou repetir. Do começo da história, lá no fundo, lá milhares e milhares de anos atrás, até o ano 1800 pós-Cristo, demorou esse tempo todo para chegar a 1 bilhão de seres humanos. Para passar de 6 a 7, demorou 15 anos. Uma aceleração assim incrível da quantidade de seres humanos na Terra, uma curva exponencial. Se você continuar essa curva para cima, significa que a tendência que mostra que vai chegar um momento onde vai demorar apenas um ano para ter 1 bilhão de habitantes a mais. Vai demorar um pouco, isso vai levar várias décadas, mas é possível que cheguemos no tempo onde vai ter 1 bilhão de habitantes a mais na Terra todo ano. Isso, obviamente, não é sustentável. Então, o que é exponencial não é sustentável. Aí você pegar outras curvas, consumo de petróleo, consumo de metais raros, índice da bolsa de valores. Por exemplo, hoje o Dow Jones, que é o índice de bolsa de valor americano, ele está o dobro do que era em 2008. Em 2008 ele estava em 12 mil pontos e baixou quase metade, 40%. Mas hoje ele está em 25 mil. Significa que se hoje ele perde metade do seu valor, ele está acima do valor de 2008. E se você vê, desde que foi criado em 1800 o Dow Jones, e se você vê, ele demorou até 1970 para passar 2 mil pontos. Ou seja, o Dow Jones começou flat, assim, e de repente hoje ele está assim. Se você pega a dívida dos estados, se você pega a deflorestação, se você pega a acidificação dos oceanos, se você pega a fertilização dos solos, se você pega a quantidade de espécies em perigo. Enfim, se você pegar muitos índices de muito tipo, você vai ver que todos estão com curvas exponenciais. Portanto, não sustentáveis. Uma vez que você chegar nesse nível, uma hora não dá conta, porque não pode ter crescimento infinito, que é exponencial, quando a base é finita, que é o sistema Terra. O sistema Terra é um sistema finito. Tem uma certa quantidade de ar, tem uma certa quantidade de água, tem uma certa quantidade de
de plantas, tem certa quantidade de árvore, tem uma certa quantidade de floresta, enfim, sempre foi muito a sensação do infinito, mas hoje temos a sensação do finito. Isso traz uma nova abordagem sobre a natureza. Tem mais uma imagem para passar para você. Imagina que a Terra é uma bola de basquete. Então, vocês imaginem qual é o tamanho de uma bola de basquete. E se você pegar toda a atmosfera que está em volta da Terra, todo esse ar que protege, essa camada de proteção, que nos dá oxigênio para viver. Se você pegar toda essa camada em volta da Terra e você junta ela, é o tamanho de uma laranja. Uma bola de basquete, que é a Terra. A atmosfera, se fosse uma bola, é laranja. E toda a água do mundo, inclusive oceanos, é uma ervilha. Bola de basquete, que é a Terra. Uma laranja, que é a atmosfera. Uma ervilha, que é a água. E se você pega água doce, aí é um grão de arroz. Então, a finitude é uma nova maneira de abordar o mundo hoje, né? Eu acho que pode influenciar a nossa vivência na natureza. Então, eu quero continuar. Então, as curvas exponenciais são insustentáveis, né? Então, tem um pesquisador que chama Arthur Keller, eu coloquei aqui, que ele fez um vídeo que está no YouTube. Eu botei o link aqui. Talvez você não consiga copiar nessa leitura dessa palestra, mas pelo menos você vê o nome dele, Arthur Keller. Enfim, é um francês de Arthur Keller, não é com sotaque em inglês, não. E ele fez uma. Você pode procurar no YouTube, Collapse on the Realistic Scenario. Uma versão em inglês. Ele fala em inglês, mas está sublinhado. E então, quem pode assistir, ele faz uma relação entre o que ele chama de impacto ecológico e a biocapacidade. Então, o impacto ecológico é tudo que a gente faz, produz e que tem impacto. Então, impacto sobre os recursos naturais, impacto sobre tudo detritos que a gente está jogando, impacto sobre o uso dos solos, das florestas, dos oceanos, enfim, toda a nossa capacidade de pegar recursos. E a biocapacidade é a capacidade da natureza em regenerar esses recursos. Então, um lado é quanto a gente pega, e outro quanto a natureza repõe. E ele faz uma demonstração do que a gente está pegando muito mais do que a natureza é capaz de repor, e que isso vai trazer algumas consequências que ele chama de colapsologia, né? Então vale a pena aprofundar esse tema, que é muito variado, mas que eu não quero trazer uma coisa pesada, uma coisa triste, uma coisa muito realista, na minha opinião, e eu acho que nesse contexto nosso traz uma nova maneira de se comportar na natureza, é por isso que eu trouxe esse tema para esses estudos, esse aprofundamento, obviamente. Deixa eu passar. Então, uma das maneiras novas de aprender esse mundo, considerando o colapso, é o que eu chamo de serendipidade. Serendipidade, na verdade, vem de um nome inglês, uma palavra em inglês que chama serendipity, que é quase a mesma. Eu acho que eu vi a tradução em português de serendipity serendipidade, mas eu nunca ouvi ninguém usar isso em português. Mas o conceito de serendipity em inglês vem, na verdade, de uma terra que chama Serendip, que é um antigo nome para Sri Lanka, aonde 3 príncipes da Pérsia fizeram uma viagem. E os 3 príncipes de Serendip, eles voltaram com muitos relatos de tanta coisa extraordinária e incríveis eles acharam em Sri Lanka. Imaginam vindo da Pérsia no Irã, um clima muito mais seco, eles chegam na tropicalidade do Sri Lanka. É um pouco como os portugueses, né, chegando lá, o Amerigo Vespucci, né, que estava lá junto na viagem, não sei se é do Cabral
que escreveu, quando chegou lá na região de Paraty, falou: se o paraíso existe, deve ser perto daqui. É de fato. Chegando nessa fartura tropical, essa água abundante, só levanta a mão para pegar uma banana ou pegar um mamão, isso é uma fartura assim que deixa todo mundo deslumbrado. Então, a serendipidade, na verdade, é a arte de achar algo extraordinário onde não se espera. Então, tem uma lenda dos três príncipes que eles estavam andando num comboio e eles atravessaram um rio inteiro, tudo um rio lá na viagem, e uma hora um dos príncipes olhou por dentro do rio e ele simplesmente pisou, levantou e lá tinha uma grande pedra de ouro. Então, a capacidade de achar um ouro no meio do lugar onde todo mundo atravessa o rio sem perceber, então isso dá um pouco de noção da serendipidade. A capacidade ou a arte de achar algo extraordinário onde não se espera. E aí, o que eu quero passar para você é que a serendipidade é uma coisa que acontece no seu quintal. Achar coisas extraordinárias e dar sentido a coisas novas, você não precisa ir do outro lado do mundo para achar isso. Eu acredito que o futuro da aventura é muito mais local, muito menos global. Ou porque você tem um impacto carbono pegando o avião, ou porque não vai ter tanta possibilidade de viajar tanto. Então, eu acredito que o futuro da aventura é em volta da tua casa. Quando falou no seu quintal, claro que eu falo alguns dezenas ou centenas de quilômetros da sua casa, mas outra história que eu quero contar, eu tenho um amigo meu que me chamou falando que ele queria fazer uma caminhada, aí ele me perguntou se o que eu podia sugerir de caminhada para ele no Brasil, aí depois a gente conversou um pouco mais e ele me falou, mas na verdade eu acho que estou a fim de ir para o Machu Picchu, então fazer a trilha Inca, ou talvez ir à Patagônia, fazer um trekking na Patagônia. Aí chegou uma hora e falei, mas o que você está procurando mesmo? Não, eu quero caminhar. Não, seu foco é caminhada? E você tem, não, eu não tenho muito tempo, tenho uns 10 dias. Tá? Não, mas 10 dias de caminhada é bom. Aí eu falei para ele, mas se você tem 10 dias, e se seu foco é caminhar, e se você mora em Lyon, na França, que ele mora em Lyon, eu falei, ó, você tem os Alpes e os Pirineus. Tipo, se você for para a Patagônia, que é maravilhoso, se você for para Chapada Diamantina ou Ponta da Joatinga, que é incrível, você já vai perder muito tempo fazendo um voo, você vai sofrer de fuso horário, você vai ter uma mudança de clima, mudança de, de alimentação, uma série de mudanças que vão atrapalhar a sua caminhada. Até você começar a caminhar, já ter passado 3 dias de viagem. Então, se você sai de casa, são 3 horas de Lyon, você já está num lugar maravilhoso para fazer caminhada. É muito possível você achar tudo o que você precisa de aventura perto de casa. Isso é uma outra dica que eu acredito para o futuro do mundo da aventura. Tem uma outra noção que eu queria passar para vocês, que eu acredito que é a noção do que é hoje, da importância de chamar um profissional da vida ao ar livre. Eu acho que educador ao ar livre é uma profissão de futuro, de ser capaz de mostrar para as pessoas como viver na natureza. É importante porque quando você começar a fazer um pouco de construção, você não demora para chamar um engenheiro. Se você faz um pouco de assuntos contratuais, você não demora para chamar um advogado. Se você tem qualquer problema de saúde, você não demora para ir ver um médico. Agora, se você quer ir para a natureza, você nunca chama um profissional. Vou lá. E que bom, né? Eu acho que é muito bom fazer sua própria experiência, como você, inclusive, pode se informar sobre medicina, ou direito, ou engenharia. Mas eu acho que contratar um profissional faz sentido, principalmente se esse profissional esteja dentro do que é um profissional moderno do assunto da vida ao ar livre. Que significa ele dominar a técnica, conhecer o caminho, estou falando isso incluindo o primeiro socorro também, a técnica, e fato que conhecer o caminho para um guia é o mínimo que a gente chama a espera dele. Né? Se o cara é guia de escalada, ele sabe fazer os nós, uma ancoragem, uma equalização. Se o cara descer o rio, ele vai saber fazer um ferro, ele vai saber fazer as manobras com remo. Se a pessoa é um profissional de voo livre, claro que ele sabe voar, ele sabe pedalar, ele sabe andar a cavalo, ele sabe fazer canionismo, etc. Enfim, isso é o mínimo que é espera de um guia. Mas isso é a etapa número 1.
né? Tem que saber mais disso. Então, o educador ao ar livre é uma pessoa que conhece a inteligência do meio. Lembra que eu falei desse assunto, a inteligência do meio? Eu acho que isso é um tema muito importante. Pessoa que é capaz que conhece e que ensina o meio e sua inteligência. E que tem um domínio de gestão de risco. Gestão de risco, a capacidade de levar as pessoas em boas condições de segurança dentro do ambiente natural. Eu acho que essa pessoa também é uma pessoa que é um bom psicólogo, uma pessoa que sabe animar grupo, que é muito ligado ao serviço, né? Serviço às pessoas, aos participantes que estão dentro da atividade. Eu acho que tudo isso é sua capacidade de organizar, de animar, de explicar, de ter certeza que cada um está próximo do que ele está procurando. Acho que isso faz parte também do serviço de um educador ao ar livre. Eu acho que uma pessoa que sabe encantar com conteúdo a cultura, a história, a biologia, a geografia, todos os mitos que estão ligados a uma terra, a um ambiente, isso é muito importante ele falar e compartilhar. E para terminar, a sustentabilidade e o mínimo impacto, que eu acho que é um tema extremamente atual. Hoje, não pode mais aceitar ir para a natureza, acampar e não respeitar o mínimo a natureza e não praticar os temas de mínimo impacto, mas levado a sério mesmo. É por isso que quero insistir um pouco com isso. O que é sustentabilidade hoje em aventura? Então, o primeiro, eu diria que é o cuidado com os cursos de água. Água é vida. Então, qualquer atividade ao ar livre, ela tem que estar extremamente preocupado em preservar os cursos d'água. Eu acho que não pode abrir trilhas novas, já temos trilhas suficiente. O mundo hoje não comporta muito mais abrir trilha nova, então é melhor seguir a que já existem. Existe uma diferença, talvez, via de escalada, acho que ainda estão abrindo umas vias de escalada, mas eu acredito que vai ser num ritmo muito menos forte do que numa época, porque muitas vias já foram abertas e tem muita coisa para fazer já com as vias existentes. Eu acho que ele tem que evitar fogo, isso é uma pena, porque quando você está com a turma em volta da fogueira, é uma coisa absolutamente deliciosa, só que, fora alguns casos extremamente bem identificados, que não tem risco de incêndio, que não atrapalha de queimar, essa madeira não vai fazer falta com outra coisa, que, claro, não corta árvore para isso, que não deixa nenhum rastro depois de fazer o fogo, e evitar, de qualquer maneira, a combustão em geral. Eu acho que, infelizmente, evitar fogo se torna uma verdadeira prática de sustentabilidade. Aí tem uma coisa também que significa trazer tudo de volta, tudo, quando falo tudo, é tudo. Tem pessoas que falam, não, eu pego essa maçã e jogo no meio do deserto, porque é biodesagradável. Né? Eu acho que é biodesagradável. Eu não gosto de chegar no lugar de acampamento e ver pedaços de ovo, por exemplo, sabe, casquinha de ovo. Eu não gosto. Eu gosto de um lugar que não tem nada. Então, na verdade, se você trouxer qualquer coisa para o ambiente que não pertence a esse ambiente, então traz de volta. Inclusive, tudo fezes, excremento, eu acredito que é melhor trazer de volta, ter seu saquinho e trazer isso de volta. A natureza não comporta mais. E, claro, não tira nada. Se não tirar planta, se não tirar pedra, se não tirar... Não pegar nada, porque o que está lá tem um motivo de estar lá e tem que ficar lá. Aí, lembra, a coisa é só tirar foto, só deixar pisadas, enfim. E olha lá, pisadas com cuidado, não é em todo lugar. E respeito, acho que a palavra talvez mais chave é de respeito com todos os seres vivos, né? Então, é isso, né? Eu acho que essa parte de sustentabilidade, para mim, é muito importante e ela faz muito sentido. Então, falamos de muitos temas, de muitos assuntos. Eu acredito que desculpa aí, estamos então chegando ao fim dessa apresentação, só lembrando um pouco, uma nova postura de esperteza, uma postura de respeito, uma postura de humildade, uma postura de inteligência do meio e contemplativa,
as noções de colapsologia, que significa que o nosso mundo está sofrendo e que a gente precisa se adequar a essa nova realidade, no mundo da aventura, por exemplo, e a serendipidade, que então essa capacidade de achar perto de casa umas novas alegrias e novas coisas para contemplar e se encantar. Então, espero que abrir alguns caminhos de reflexão, que isso alimente um pouco sua leitura, sua vivência. Aí uma apresentação muito longe das partes técnicas, como funciona uma bússola, será que cantil que vou usar, ou qual destino eu vou, será que vou praticar uma atividade ou outra? Não, é um pouco uma apresentação mais guarda-chuva sobre esses temas. E espero que isso alimentou sua reflexão. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer, uma honra fazer essa apresentação. Muito obrigado. Tchau.